CBN, Show da Notícia. Temos um convidado. Vamos conversar com o Custódio Pereira. Ele é presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, a FONIF. Ele é autor do livro Sustentabilidade e Captação de Recursos na Educação Superior no Brasil e ele dá aulas sobre captação de recursos para ações sociais. Professor Custódio Pereira, boa noite, bem-vindo. Boa noite a você, Tânia, e todos aqueles que nos ouvem e nos veem. Muito bom, vamos falar sobre captação de recursos, né? Porque para ações filantrópicas, já que o senhor conhece tão de perto essa área. Mas antes, para entendermos, o brasileiro é disposto a doar recursos? É solidário? É solidário, é disposto a doar recursos, mas existe um outro lado que precisa ser muito aperfeiçoado ainda, que é como captar recursos daqueles que estão dispostos a doar. Uhum. Como chegar a essa pessoa? Que tipo de abordagem fazer? É isso? Na verdade, tem uma série de coisas, né? Quer dizer, quem deve chegar nessa pessoa, como deve chegar nessa pessoa, também na medida do possível, né, para médios e grandes doadores, é melhor que a gente conheça o perfil dessa pessoa, na verdade. E não só conheça o perfil, para você saber o que pedir, quando pedir e a forma de pedir. E, Tânia, quero te dizer que o maior motivo pelo qual as pessoas não contribuem, as pessoas não doam, é porque nós não pedimos. E quando pedimos, nós não pedimos adequadamente, na melhor forma, no melhor momento e como a melhor pessoa, às vezes, para pedir. Tá certo? Qual é o melhor interlocutor do possível doador? Então, falta no Brasil, sinceramente, essa expertise que é muito desenvolvida em outros países, Estados Unidos, Europa, América Latina, o México está há 30 anos. Então falta, inclusive, Tânia, eu queria só complementar com um detalhe. Para você ter uma ideia, somente agora em fevereiro que o Ministério do Trabalho reconheceu a profissão de captador de recursos ou mobilizador de recursos. Então, você veja, enquanto outros países existem desde 1900 e por aí afora, o Brasil somente agora em 2021, fevereiro, é que reconheceu. Então, quero te dizer mais uma coisa. É uma profissão do presente e do futuro. Agora, quando a gente fala nesse profissional que faz a captação do recurso, é o profissional que faz a captação de recurso para ações sociais. O profissional que faz a captação de recursos para instituições, seja da saúde, seja da educação, seja da cultura ou seja de assistência social. Sim. Quer dizer, é um profissional que ele reúne qualidades e habilidades de relacionamento, de comunicação, de organização e ele vai ter o privilégio de ser feliz numa profissão onde mais de 90% das outras profissões, né, numa pesquisa que foi feita recentemente, diz que 90% das pessoas que trabalham estão infelizes. O que eu quero dizer, Tânia e queridos ouvintes que estão nos vendo nesse momento, é uma profissão, quero defender essa profissão, porque é uma profissão que você se sente realizado por ajudar tantas causas e tantas pessoas, tá certo? O captador de recursos, né, ele precisa se aperfeiçoar como qualquer profissão, tá certo? Ele não sai do zero pedindo dinheiro, que muitas vezes ele pode até conseguir, mas não consegue a melhor performance, outras vezes porque ele pediu mal, ou pediu errado, ou pediu para a pessoa errada. Sim, porque do outro lado, muito provavelmente, se ele pedisse corretamente, ele conseguiria o recurso para essas ações. É um recurso filantrópico, né, que nós estamos nos referindo. Exatamente, né? Porque o que acontece, Tânia, é que momentos como recentemente nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia, universalmente a sociedade se predispõe a contribuir mais. Então, nós estamos mais dispostos, mais vulneráveis como sociedade. É aquele item da autopreservação. Então, nós estamos propostos a doar. Mas por que nós doamos para uma causa e não doamos para outra?
ou muitas vezes com vontade de doar, nós não conseguimos realizar isso. Por quê? Porque não nos convidam para doar, ou se convidam, é alguma coisa muito empírica, nada profissional, tá certo? Eu não sei se fui claro nessa não, foi explanação. super claro. E é verdade, a gente nota isso. Por exemplo, eu pessoalmente, a gente recebe muito telefonema de pessoas, de instituições e tal. Eu fico muito insegura, não sei se a instituição é séria, se não é. Talvez seja isso, né? Então, quer dizer, a pessoa não está me trazendo uma segurança porque eu adoraria contribuir, mas e se a instituição não for séria? Pois é, Tânia, você está falando alguma das condições que a instituição tem que se preocupar. Ela tem que mostrar segurança, tem que mostrar credibilidade, ela tem que mostrar de que ela é bem administrada e, principalmente, que aquela doação que foi feita para uma determinada causa chegue lá e possa ser prestado contas de que o dinheiro chegou e que foi aplicado e os resultados possam ser apresentados. Com isso, a segurança, você consegue que aquele doador pequeno, muitas vezes, vem se tornar um grande doador, porque você precisa resolver algumas condições que realmente são condições que impedem as pessoas de contribuir. Ela pode se interessar em contribuir, mas exatamente isso que você falou. Você não contribui porque você não confia, não acredita, e outra, você acredita que aquele recurso que você deu vai para qualquer lugar, mas não vai para aquela causa para a qual você se sensibilizou. Mas tem um detalhe antes, você muitas vezes tem que ser sensibilizado com aquela causa. Então existem causas que estão por aí, mas por que que nós não somos atraídos para doar para aquela causa? Tá certo? A gente sabe que crianças são há muita receptividade para pessoas doarem para causas para crianças. E crianças com fome, desnutrição, são causas que atraem muito, sensibilizam muito. Sim, não é Mas por menos, né? Pois é, mas eu te pergunto, né? O meio ambiente, muitas vezes, é uma causa que agora está começando a ser motivadora para doações. Sim. Mas, algum tempo atrás, o meio ambiente não era assim. Mas como você apresenta a causa do meio ambiente para o seu potencial doador? Então, quando você mostra uma floresta queimada, quando você mostra animais morrendo na floresta, quando você mostra focas ensanguentadas no gelo, tá certo? Isso pode ser uma forma de você comunicar dramaticamente uma causa, porque há uma observação que você pode perceber. As causas não é para você doar daqui a um mês, ou amanhã, ou a semana que vem. Há uma vontade, há um despertamento, há uma motivação para que você doe agora. Porque é urgente. As coisas... né? É urgente, exatamente, Tânia. Então, quando você olha as organizações que captam bem grandes volumes, é lógico, elas têm que investir em profissionais qualificados, em mídias, né? Existem organizações internacionais aí que são muito bem estruturadas, né? E parte desses recursos, é lógico, é usado na administração. Mas elas prestam contas, mandam relatórios e isso dá segurança para a pessoa. Pois é. Então, e às vezes a instituição é séria, faz um trabalho muito sério, mas o captador, que está na ponta, não consegue transmitir essa segurança, né? E aí esse profissional precisa ser qualificado. O senhor falou que esse profissional é reconhecido agora, tardiamente, mas reconhecido como uma profissão, o captador de recursos. Mas existem cursos específicos que formam captadores de recursos? Em que nível se dá essa formação? Então, Tânia, existe uma organização chamada Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que foi fundada lá há 20 anos atrás. Há muitos anos que essa organização está tentando criar mecanismos, capacitar mais. Eu fui o presidente fundador dessa organização. Se você me permite, nós tivemos em New Orleans
num grande congresso com 5.000 pessoas, com centenas de livros e 5.000 pessoas aprendendo a captar recursos. E quando nós vimos todo aquele gigantismo, é como se nós tivéssemos descido em Marte, quer dizer, tudo diferente. Nós nunca tínhamos contemplado aquela variedade e riqueza de pessoas, de instituições e de cursos que estavam sendo simultâneos. Legal. E aí, quando nós vimos aquilo em New Orleans, nós pensamos, não, nós temos que levar para o Brasil. E vamos criar uma organização, porque a nossa visão dessa organização era uma organização que pudesse capacitar pessoas, criar um código de ética, direitos do doador, para que essas instituições pudessem captar mais recursos para as suas causas. Essa foi a nossa contribuição inicial. Então, hoje, por exemplo, nós estamos em plena atividade com um curso muito interessante, né, que está sendo muito apreciado, que envolve pessoas da área de educação, saúde, assistência social, cultura, que é um curso que está sendo feito em parceria com o FONIF, Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, está sendo feito junto com o SEMESP e a ANEC. A ANEC é a Associação Nacional da Educação Católica no Brasil. Bom, com isso, Tânia, o que a gente espera? Tá certo? A gente espera que essas organizações com causas maravilhosas possam conseguir captar mais recursos. Nós temos pessoas na nossa classe virtual, online, certo? Que são de santas casas, que estão montando um instituto para ajudar crianças e jovens com câncer, um câncer raro. Elas precisam ser capacitadas para que essas causas possam ser exitosas e captar mais recursos e ajudar mais pessoas. Não, qualificar essas pessoas é fundamental para estimular as ações dessas entidades e o engajamento da sociedade civil. Agora, o captador de recursos, esse profissional, ele é remunerado ou é um trabalho voluntário? Então, bom, ele pode ser remunerado ou ele pode ser voluntário. Tá. O que nós temos restrições a um tema bastante complexo e discutido mundialmente, que podemos ficar mais meia hora e esse tempo vocês não têm, é sobre comissionamento. O que não é aceitável é o comissionamento. Então, a remuneração é como um repórter que trabalha numa grande rede como vocês. Você dedica o como seu tempo, contador. Né? Exatamente. Então, é um profissional que tem que ser qualificado e tem que ter uma apresentação, tem que ter um jeito que ele vai ser o porta-voz da organização. Então, ele deve ser remunerado. No entanto, ele pode ser voluntário, ele acredita na causa e ele se envolve com a causa e passa a ser um grande porta-voz. Esse captador ele é muito importante. Mas a comissão, Tânia, não é a forma adequada. Até uma discussão ética, porque, veja bem, quando você doa, que você doa para aquela causa de crianças com câncer, você, se souber que 40%, 20%, 10% daquele valor está indo para o bolso daquele intermediário, você vai parar de doar, você não vai se sentir satisfeita. Agora, se você souber que aquele captador é um profissional e tem um salário, faz parte. Claro, o trabalho dele. Certo? Faz sentido. Faz sentido. Então, mas esse é um grande problema, porque no Brasil, quando nós montamos essa organização ABCR, nós discutimos muito, porque nós estamos começando no Brasil e falando, não, nós precisamos dar algum incentivo, senão a instituição não pode pagar. Como é que é? Como é que você monta um departamento? Né? Então, mas discutimos muito e mesmo assim nós entendemos que a comissão não está correta, não é ética. E lá no curso que nós estamos dando, nós apresentamos tanto os aspectos de comunicação, como as características, como é que você pode... Qual é o teu potencial doador? Qual é o doador adequado que se identifica com aquela causa? Como é que você pode perceber isso?
Porque há pessoas que gostam de música, se identificam com a música e podem doar para uma orquestra, podem doar para uma escola de música que está recuperando crianças de rua. Mas ela pode não ter a mesma sensibilidade para uma cultura, para um aspecto da recuperação de um quadro. Sim. Então, você conhecer o perfil do seu já vai potencial focado, doador, senão você desperdiça. Claro. é isso. Mas para isso você precisa ser, vamos dizer, preparado. Por exemplo, nos Estados Unidos existem cursos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Então, esse curso que nós estamos dando lá no FONIF, né, que é no SEMESP, em parceria e com a ANEC, né, esse curso vai certamente, Tânia, ajudar muitas pessoas com bolsas de estudo. Por exemplo, tem pessoas que não podem estudar, mas se você tem recursos, mas você adoraria, você se sente mobilizado para poder dar uma contribuição ou se juntar a outras contribuições para viabilizar o estudo daquela pessoa que é um verdadeiro herói, que trabalha, que estuda, mas é muito dedicado, mas precisa de uma ajuda. E se você sabe disso, via ou por meio de alguém que é o porta-voz daquela necessidade, você vai se sentir feliz em poder ajudar. Né? E outra também, Tânia, existe um aspecto importante, né? As pessoas precisam saber agradecer e reconhecer, né? Porque a doação existe. Nos Estados Unidos, eles usam uma palavra que o entendimento é mais amplo, que é fundraising, isto é, captação de recursos, traduzido literalmente. Mas é uma ciência, porque, como eu disse no início, você precisa saber qual é o seu potencial doador, você precisa pedir a doação, você precisa saber como pedir a doação, dar a urgência, o impacto da necessidade daquela doação. Eu posso fazer uma brincadeira no sentido de que quando a mulher, vai numa loja de roupas e acha uma roupa legal, né? E ela fala, eu vou dar mais uma voltinha, o que a loja fala? Não, olha, essa está num preço promocional e só tem essa peça. É a última. Se você não... É a última. Então, na mesma condição, é uma oportunidade única de você poder ajudar as pessoas, e é urgente, não é para amanhã. Crianças refugiadas, né, estão lá passando fome. Existem organizações aí que salvam vidas ao redor do mundo. Elas precisam de recursos. E muitas vezes o interessante, Tânia, é que você transforma aquele valor que pode ser doado em vacinas. Olha, você está doando tantas doses de vacina para aquela região da África, você está doando tantos litros de leite para aquela comunidade. Tantas cestas básicas que a pessoa tem a clareza, né, mais palpável do resultado. Quer dizer, não é o dinheiro, é o dinheiro que vai conseguir comprar alguma coisa para salvar, resgatar uma vida e tornar uma comunidade melhor, uma sociedade melhor, né? Então, respondendo à pergunta que você me fez do início, a nossa sociedade, ela é muito doadora, ela é muito mobilizada, quer dizer, como você viu agora na pandemia. Mas o que está faltando para o Brasil há décadas, diferentemente de outros países que já avançaram nisso, né? É o profissional que vai fazer a interface entre a necessidade e saber quem é que pode doar e quanto pode doar. Porque se eu pedir R$100 para quem pode doar 10, eu perdi os 10. Claro. Mas se eu pedir 10 para quem pode doar 100, eu deixei uma oportunidade de receber 100. Por isso, quer dizer, é uma profissão que eu considero maravilhosa, tá certo? É uma profissão de autorrealização. E com esse curso que nós estamos dando aí, foi uma parceria muito boa, porque o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas tem como objetivo capacitar as organizações filiadas, são mais de 11 mil instituições filantrópicas no Brasil, e essas instituições, para cada R$1, elas doam, elas contribuem com as suas imunidades, elas contribuem com 7,39. Só que a sociedade
não conhece as instituições filantrópicas, né? Então, essas instituições filantrópicas, inclusive quando você usa o termo filantropia para captar, muitas vezes as pessoas não entendem. O termo solidariedade é muito mais entendido, né? Sim. Muito bom. Pô, que bacana. Falei muito, né? Não, mas foi muito claro. O senhor tem muita clareza, é uma voz linda, uma voz de locutor legal. de rádio. Ah, que legal. Olha, Tânia, você melhorou a minha autoestima, viu? Eu ia contratar um terapeuta, não vou mais. Não, pode suspender. Olha, muito legal, muito bom saber que existe o profissional do captador de recursos para esses trabalhos de ordem social, né, de impacto social, vamos dizer assim, e que essas pessoas precisam ser qualificadas justamente para que a coisa dê resultado. E o resultado é um resultado de impacto positivo para todos nós no coletivo. Verdade. É lindo, é uma profissão do bem, vamos dizer assim. Professor Custódio, muito obrigada, viu, pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. E vamos trabalhar para poder contribuir mais para a sociedade e capacitar aqueles que estão fazendo essa intermediação tão importante nessa profissão tão bonita. Se alguém quiser, eu tomo a liberdade, se alguém quiser conhecer, é só entrar no site do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas e lá tem todos os nossos cursos, né? Tá certo? Muito bom. Procura lá, porque é interessante. Um abraço, muito professor. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Valeu. Viu? Tchau. Custódio Pereira, presidente do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, que é o FONIF. Ele conversando conosco sobre a profissão do captador de recursos. No horário de Brasília, agora 8h56. CBN, Show da Notícia.